Quando nós falamos do Dia Internacional das Mulheres, é muito comum nós, homens, queremos fazer um textão, ou até mesmo fazer uma homenagem ou dizer alguma coisa. Mas a verdade é que a melhor pessoa para falar sobre isso são elas. E aqui no ecossistema missional, elas têm vocação e voz. Vamos ver o que elas têm para nos dizer. Foi um processo gradativo, foi algo que foi sendo construído. Acho que às vezes a gente imagina muito algo muito místico, coloca algo muito místico em volta disso, de descobrir a vocação. Como que Deus vai falar isso comigo? E às vezes nós só precisamos estar mesmo atentos aos sinais. Eu acho que foi no momento que eu olhei para quem Deus era. Porque olhando para quem Ele era, eu descobri quem eu era também. E a maneira que Ele tinha me feito. E o porquê Ele tinha me feito. Entender a minha vocação tem muito a ver com o meu processo de compreender quem eu era em Deus. Eu conheci Jesus no meio da adolescência, né, no meio de uma fase de muitas dúvidas. Mas conforme eu fui conhecendo a Ele, conforme eu vou conhecendo Ele ainda hoje, eu vou me descobrindo. Do nada, nasceu um desejo muito grande no meu coração de ver as coisas funcionando no lugar certo, da maneira correta e de maneira que glorificasse a Deus. Então eu percebi que o desejo que tinha nascido no meu coração foi plantado por alguém. Foi quando eu estava no seminário, eu vi a necessidade que o mundo tinha em relação de um acolhimento, de um afeto, um carinho, no sentido de palavras e aconselhamento. Então eu decidi ir para a área da psicologia. É colocar a nossa voz em ação, é mostrar o que fazemos, mas além do que fazemos, quem nós somos. Então a vocação ela passa muito por esse caminho de identidade. Então eu fui descobrindo à medida que eu construí a minha identidade em Deus. Eu creio que Deus vai se revelando enquanto a gente caminha, né? Muitas vezes a gente pensa que a gente tem só que esperar. Quando, na verdade, como diz uma canção que eu conheço, esperar é caminhar. E a minha vocação foi se desdobrando assim. Então, como eu gosto muito de lidar com pessoas, por exemplo, de liderar, meus 2 cursos que, nas áreas que eu estudo estão relacionados a isso. E hoje a vocação que eu entendo ter, que é a vocação de fazer com que as pessoas sejam ouvidas, entendam que elas carregam algo de Deus, que o mundo precisa ouvir, é como se fosse um resumo. E quando eu entendi quem eu era, eu pude colocar a minha voz de fato em ação através do que eu faço. É um privilégio. Um aprendizado diário. É um desafio. É um grande privilégio. Mas também um desafio. Eu vim no TIM, né, desde muito nova, então eu vi que a maior parte da liderança sempre foi constituída por homens. E hoje a gente já consegue ver que isso está mudando de uma forma ou de outra. É um espaço onde a gente está aprendendo a se posicionar da forma como a Bíblia nos sustenta e as nossas habilidades nos adestram. Tem muito a ver com o abrir lugar. Não só aqui dentro do ecossistema, mas a sociedade em geral. Nós estamos ocupando lugares que sempre foram ocupados por homens. E, infelizmente, isso ainda nos priva muito de ser quem nós podemos ser. E é difícil você se relacionar com outras pessoas, com homens principalmente, mas é um aprendizado diário. Então, viver isso no ecossistema é um desafio, mas para mim é um desafio prazeroso. Fazer parte de uma liderança como mulher, podendo trazer o meu olhar como mulher, o meu olhar caprichoso, com as minhas características, com as características que Deus colocou em mim. Eu acho que é um grande desafio, mas com certeza um grande privilégio. De certa forma, eu sinto que a gente está desbravando e abrindo o caminho, né? Abrindo a madre. Eu acho que muito desse papel da mulher, né? De gerar. A gente está gerando nesse momento no ecossistema esse caminho e a responsabilidade de abrir o caminho da forma correta e o temor de fazer conforme Deus tem nos ensinado. Desafios são muitos na nossa sociedade, né? Vamos dizer assim. Infelizmente, nós ainda temos uma sociedade um tanto machista, preconceituosa, com muitos resquícios, né, do patriarcalismo. Quando a gente fala muito sobre essa questão de vocação, e a gente tem falado isso há algum tempo, como ministério, como vida, às vezes ele se torna muito mais relevante quando a gente está atrás de um púlpito, ou quando eu estou em sala de aula,
ou quando eu estou dando alguma palestra. Então, aquele lugar ele fica muito mais evidenciado. Eu acho que é o fato de ser mulher. Então, as lutas que a gente passa são completamente diferentes das lutas que outros passam em nosso lugar, né? Se tivessem em nosso lugar. Então, o maior desafio é ser considerada pelas pessoas que compõem a igreja, o corpo ou a sociedade, como Deus nos considera, né? Ver a forma como Jesus interagiu com todas as mulheres na Bíblia nos dá margem para acreditar que as maiores dificuldades que nós temos hoje de ter lugar e voz nesse meio ou fora dele vem da dificuldade de compreender o valor que as mulheres têm. Jesus, ele abriu o caminho para as mulheres, ele deu voz para as mulheres. Se nós olharmos para a narrativa bíblica, isso pode ser visto claramente. Então eu acredito que dentro do ambiente eclesiástico isso seja algo facilitador para nós enquanto mulheres. Mas o grande peso da responsabilidade, eu sei que passa entre a Dani mulher, a Dani lá em casa, a Dani no invisível, né? A Dani fora desse lugar que às vezes parece que a voz é mais audível, mas o que respalda essa voz nos púlpitos e nos lugares que eu tenho ocupado é a Dani que vive lá em casa. Eu acho que é me posicionar da maneira que Deus quer que eu me posicione. Sem extremismos, sem fugir do que Deus colocou no meu coração, sem ter que me encaixar no que as pessoas dizem que eu tenho que me encaixar, mas acho que o maior desafio é manter os olhos em Deus e fazer exatamente o que Ele me chamou para fazer e ser quem Ele me chamou para ser. Mas Deus sustenta e Ele mostra maneiras de nós fazermos Ele ser visto através do nosso jeito de falar, através da nossa posição e através do nosso sexo também. Eu acho isso muito lindo, valorizar pessoas da maneira que ele valorizava. E se ele valorizava tanto as mulheres, teria que ser mais fácil a gente valorizar elas também. Opa, que voz, não é? Voz a partir de uma vocação, sobretudo de uma identidade. E você pode ter certeza que há perto de você uma mulher, e você, mulher que está nos assistindo, há em você uma identidade projetada por aquele que é o perfeito Criador. E quando nós não proporcionamos ou não deixamos que elas vivenciem, vivam, exalem a sua real identidade por meio de sua vocação e voz, nós estamos pecando contra o Criador, contra aquele que as criou. E toda vez que nós promovemos quem elas são, permitindo que não só falem, mas que sejam, façam, nós estamos honrando e exaltando aquele que teve a brilhante ideia chamada mulher. Por isso, seja você mulher, seja você homem, nós precisamos honrar o Criador, dando voz àquelas que têm identidade e vocação.